a madeira que tem na serraria para não queimar. Não, não tem muito sentido, tá? O material a ser queimado, né, o material que está sendo queimado, o combustível, raras exceções, mas ele não pode ser retirado do local onde está sendo feita, onde está queimando, né, o local onde está havendo ali o incêndio, beleza? Então, restam então os dois tipos de extinção de incêndio, resfriamento e abafamento, tá bom? Resfriamento você tira o calor e o abafamento você tira o oxigênio. O oxigênio é o material que está mais disponível na atmosfera e ele tem a função de comburente numa chama, certo? Então, se eu retirar ele, a chama não consegue reagir, né? Falta elementos químicos para o processo químico ali de queima, tá bom? De queima e geração de subprodutos. Então, beleza. Nós vimos isso na aula passada, vimos um exemplo lá do vídeo, né? Em que a extinção de um incêndio, de um fogo, com o agente extintor inadequado, pode causar acidentes, né? Como vocês viram, aquele instrutor lá foi apagar o incêndio, primeiramente contra o vento, né? E acabou se queimando, porque quando ele jogou o, o extintor de água, numa queima de produtos inflamáveis, de líquidos inflamáveis, acabou aumentando ali a porção de chama em um determinado momento e veio a queimar o rosto dele, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Quais são os cuidados? Primeiramente, estudo, porque se você disponibiliza num local onde tem, por exemplo, num posto de combustíveis, se você disponibiliza neste local extintores errados, quando a pessoa for fazer a extinção, numa ocasião de incêndio, ela vai se machucar mais, você vai estar colocando em risco ali a vida dessa pessoa. Então, o tipo de extintor correto para os locais corretos é o principal, vamos dizer assim, é o ponto inicial de você fazer um combate efetivo e eficiente, seguro, tá bom? Então, por exemplo, lá na faculdade, com certeza foi feito um estudo, né, de quais são os materiais que estão disponíveis para queima nas salas de aula e foi escolhido foi adotado, né, o extintor correto para aquela situação. Então, se eu não me engano, os extintores que estão lá são os de pó, né, de pó seco, pó químico seco. E quais são os materiais que estão disponíveis para queima lá na faculdade? Basicamente são as carteiras e alguns equipamentos elétricos nas salas de aula, tá? Não estou falando de biblioteca. Então, nas salas de aula são esses aí. Nós vimos que o pó, ele até é legal, ele é até, né, interessante para fazer a extinção em equipamentos elétricos, porém, ele danifica completamente o equipamento elétrico, tá? Então, pegou fogo, você vai só apagar o fogo e pode comprar outro equipamento. Diferente, por exemplo, do CO2, né? Então, o extintor de CO2, que é aquele que tem um difusor, ele não danifica as placas e circuitos elétricos, né? Então, você faz uma extinção sem perder completamente. Vamos dizer que está pegando fogo numa fonte, e não na placa mãe, nem no processador, essas coisas. Então, se você fizer a extinção com um equipamento que não danifica não danifica as placas e circuitos, você pode reutilizar ele trocando apenas a fonte, tá bom? E por aí vai. Existem inclusive sistemas de sprinklers, eu vou explicar o que são sprinklers, mas adiantando já, são aqueles chuveirinhos, né, que não são de água. Em grandes sistemas de hubs de internet, por exemplo, que tem aqueles equipamentos que guardam os dados, né, da internet, existem os sprinklers, mas eles são de algum agente extintor que não danifica os circuitos, tá? Então, em filme você consegue ver alguns exemplos desses. Por exemplo, sistemas de combate a incêndio que, ao invés de sair água, sai um tipo de gás, como se fosse o difusor do CO2, né? Ele sai um tipo de gás. Esse gás ele resfria. Como eu falei para vocês, quando você abre aqueles extintores que tem um difusor, né, do CO2, quando você termina de usar a extinção, você olha aquele difusorzinho vermelho, né, que é o difusor é a corneta, entre aspas, né? Você visualiza que ela está congelada. Então,
é uma extinção que ela é em duas frentes, ela é por abafamento e resfriamento ao mesmo tempo, tá bom? Bom, então nós entendemos um pouco sobre incêndio e agora nós vamos falar sobre legislação e dimensionamento dos sistemas hidráulicos, tá bom? Professor, Oi. desculpa, abafamento tira o quê mesmo? Abafamento você tira o oxigênio, que o oxigênio ele é o comburente, tá? O oxigênio ele é um comburente que está disponível ali para que haja a alimentação da chama, a alimentação da reação química que vai gerar os subprodutos e a queima, tá? A liberação do calor, entendeu? É aquela história da vela que você coloca um copo emborcado em cima dela. Rapidamente ela apaga. Por quê? Porque está faltando oxigênio ali dentro. A chama consome o oxigênio que estava lá dentro e aí fica sem comburente. Sem comburente, o que acontece? A chama não continua, a chama não se perdura, tá bom? E por resfriamento seria realmente retirar o calor, tá? Bom, todo mundo tá vendo aí a tela? Tudo Sim. certo? Beleza. Então vamos lá. Pessoas, na aula de hoje, vamos falar sobre o Corpo de Bombeiros Ceará. Nós estamos no Ceará, então eu vou focar na legislação Ceará. Caso vocês, e é bem fácil isso acontecer, né? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui na sala que não são do Ceará, que, por exemplo, hoje estão ou na Paraíba, ou no Piauí, ou no Pernambuco, tá? Então, a legislação aí no estado de vocês é do Corpo de Bombeiros desse estado que vocês estão residindo. Então, nós vamos aqui focar no Corpo de Bombeiros Ceará, que eu acho que são normas técnicas bem organizadas, tá? Eu considero bem organizadas, mas não sei como é que está aí. Pernambuco eu sei que também é bem organizado, não sei como é que está Paraíba e Piauí, tá bom? Então vamos lá. O sistema hidráulico das instalações de combate a incêndio, tá? Olha só, qual é o órgão que faz que regula tanto a fiscalização quanto a aprovação do projeto de combate a incêndio? É o Corpo de Bombeiros Militar, tá certo? Então, é um braço aí do Corpo de Bombeiros Militar, parte de engenharia do Corpo de Bombeiros, que, além de fazer as normas, faz a aprovação, a verificação e fiscalização do enquadramento dos projetos, tá bom? O Corpo de Bombeiros do Ceará, ele tem uma série de normas, tá? Que foi recentemente atualizada, algumas delas foram recentemente atualizadas, mas não mudou muita coisa não, sabe? Basicamente atualizações de sistemas mais modernos aí de alarmes, por exemplo, centrais, etc. Então, a parte de hidrantes ainda continua basicamente a mesma coisa, então nós vamos nos basear na norma de 2008, que foi a última revisão significativa, beleza? Então, o Corpo de Bombeiros, ele faz essa fiscalização. Só lembrando para vocês, pessoal, é incorreto chamar um projeto de sistemas de combate a incêndio, tá? Por quê? Porque é muito além disso. Então, hoje é mais comum nós chamarmos esse tipo de projeto de segurança, identificação e combate ao incêndio. Então, é bem mais completo, né? Por quê? Porque esse projeto ele inclui placas de sinalização, caminhos de evacuação, onde devem estar os hidrantes, onde devem estar as botoeiras dos alarmes, onde deve ser o ponto de encontro. Então, são várias vamos dizer assim, o pacote é muito amplo, tá? O pacote que envolve aí o projeto de segurança e combate a incêndio, tá bom? Esse projeto, dentro dele existe o projeto, pode existir, né? O projeto de instalações hidráulicas ou não. Então, por exemplo, uma casa, eu vou construir uma casa, certo?
aí vamos dizer que uma casa de 400 metros quadrados, e essa casa, ela, eu preciso de toda a documentação necessária para dar entrada em todo o processo de alvará, depois arbítrio e averbação. Que chegaram aqui, tem. Aí nem falava com nós, nós sentamos assim do lado dele e ele nem falava com ninguém, não falou com ninguém o tempo todinho. Até o médico chegar e entrar. Ele foi buscar a ficha aí. César, desliga o Opa, microfone, César. Obrigado. Então, você tem uma casa, certo? E essa casa não necessariamente vai precisar ali de sistemas de sprinklers, de hidrantes, ou seja, passar pelo corpo de bombeiros para aprovação. Não precisa. Então, como é que eu faço para fazer? Como é que eu entendo qual é a necessidade, né? De se a minha edificação que eu estou projetando, ela vai precisar de um projeto aprovado no corpo de bombeiros ou não? Basicamente, você vai analisar as normas técnicas do Corpo de Bombeiros, tá? As normas do Corpo de Bombeiros, elas estão disponíveis para todo mundo baixar, tá bom? No site do Corpo de Bombeiros Militar, na aba Engenharia Downloads, ok? E aí, eu vou só ler aqui um trechozinho que mostra as considerações, por exemplo, que são exigidas aqui na região, no caso do Corpo de Bombeiros do Ceará, para projetos de combate a incêndio. Ó, a prefeitura da cidade de Juazeiro do Norte, ela, para aprovação de um projeto para alvará de construção, ela especifica o seguinte, ó. Lembrando, isso aqui ainda é prefeitura, não. Daqui a pouco eu falo sobre tudo sobre o Corpo de Bombeiros, tá? A prefeitura, para edificações acima de 750 metros quadrados, ou superior, né, no caso acima, é necessária a apresentação do certificado de aprovação do projeto de combate a incêndio, certo? Ou documento que comprove do referido órgão que não é necessária a viabilidade de projetos de instalação de combate. Ou seja, acima de 750 metros quadrados, você chegar na prefeitura, ela vai solicitar a você ou o projeto, ou o certificado, né, de aprovação do projeto. A prefeitura não necessariamente vai cobrar o projeto. Vai cobrar um documento que o Corpo de Bombeiros emite quando o projeto for aprovado. O projeto de combate a incêndio, de segurança e combate a incêndio for aprovado. E se, por exemplo, for uma edificação maior do que 750 metros quadrados, mas não precise de sistemas de combate a incêndio, aí o Corpo de Bombeiros também tem que emitir um documento que dizendo assim, a edificação tal não necessita de sistemas de combate a incêndio, ou a edificação tal necessita apenas de placas de sinalização e não precisa de nenhuma instalação hidráulica para combate a incêndio, entenderam? Então, depende muito do tipo de edificação. Paulo, dá um exemplo aí. Um exemplo de uma edificação com mais de 750 metros quadrados que não precisa de sistemas de combate a incêndio hidráulicos, né, de hidrantes, de sprinklers, nem nada. Uma quadra, por exemplo, aquelas areninhas. As areninhas elas têm uma área construída grande, porém ela não tem edificações efetivamente. Não tem carga térmica, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Não existe o que queimar numa areninha, né? Até as arquibancadas quase que não existem, né? Essas areninhas são basicamente umas 3, 4 arquibancadazinhas, degraus. Então, não existe ali uma saturação de pessoas, não é um ambiente fechado. Então, muitas vezes não é necessário um sistema hidráulico de combate a incêndio, tá bom? Então, nós vamos discutir isso aqui hoje. Oi. No caso, não tem a instalação de combate a incêndio em locais que são mais térreos, né? Porque assim, ó, se o sistema, todo o Corpo de Bombeiros, toda a parte de normas técnicas do Corpo de Bombeiros analisa quais são os riscos envolvidos em uma situação de incêndio. Então, pensa assim comigo. Uma praça tem o mesmo risco de incêndio, né, que um shopping, por exemplo, a mesma metragem quadrada, por exemplo, 1.000 metros quadrados de praça comparados com 1.000 metros quadrados de shopping.
O risco no shopping é muito maior. É uma área fechada, com muitos pontos elétricos, com um fluxo de pessoas grande e etc. Na praça, tem um fluxo de pessoas grande também, porém, é um ambiente aberto, poucos pontos elétricos, é completamente aberto, como eu falei agora. Então, é uma consideração completamente diferente com relação a riscos, entendeu? Um incêndio numa praça, a praça é evacuada rapidamente. Vamos dizer que pegou fogo numa árvore. Essa árvore geralmente está muito espaçada das outras, então esse incêndio não vai se propagar facilmente, né? As pessoas não vão estar confinadas, elas têm uma fuga facilitada. Então, tudo isso é levado em conta, tá? Principalmente no que diz respeito a um item que a norma fala, que é de carga térmica, ou seja, o que é que tem para ser queimado. Em um shopping tem muita coisa ali para ser queimado, né? Equipamentos elétricos, móveis, todo o material de dentro das lojas. Então, você tem uma carga térmica muito grande e um risco das pessoas se machucarem, né? Risco de vida. Já numa praça diferente. Então, entendo que cada situação ela é trabalhada de uma forma particular, tá? Dependendo do tipo de edificação, das considerações que existem sobre a evacuação e etc. Beleza? Bom, a norma que trata do sistema de hidrantes, né, que é que nosso foco vai ser mais a parte de hidrantes, hidráulica, tá bom? Então, nós vamos falar sobre outras particularidades do sistema de combate a incêndio, das normas técnicas, porém, vamos focar nos hidrantes, tá? A norma que trata dos hidrantes é a norma número 6, tá bom? Quais são as duas normas mais importantes, assim, Paulo, para a gente estudar, para a gente pelo menos ler elas e ter uma ideia? Pessoal, a NT 01 e a NT 06 são as duas principais, tá bom? A NT 01 são as diretrizes gerais. Elas vão classificar as edificações quanto ao seu risco de carga térmica, risco de, vamos dizer assim, de vida para as pessoas, tá certo? E isso tudo vai classificar essa edificação de acordo com o seu uso, tá bom? E a norma número 6 trata dos itens de hidrantes, tá? Ou seja, todo aquele sistema hidráulico que está disponível para fazer com que um combate por resfriamento seja aplicado num princípio de combate a incêndio, né? No princípio e no combate ao incêndio, efetivamente, tá bom? Então, a norma número 6. Bom, o dimensionamento de um sistema hidráulico, basicamente, ele trabalha em cima, sistema hidráulico de combate a incêndio, basicamente, ele trabalha em cima desses 4 pontos aí, pessoal. Caminhamento das tubulações, o diâmetro dos acessórios, né, e dos suportes, posicionamento dos hidrantes, que está diretamente relacionado ao primeiro, que é o caminho das tubulações, e a capacidade de reserva técnica. Lembrando, isso daqui é o que diz respeito aos hidrantes, tá? O projeto de segurança e combate a incêndio vai bem mais amplo. Tem um sistema de alarmes, tem um sistema de detecção, onde é que está a central, né? Dependendo dependendo do uso da edificação, tem que ter os caminhos de evacuação facilitados, etc. Tá bom? Então, basicamente, o dimensionamento é isso daí. O caminho que as tubulações fazem, posicionamento dos hidrantes, o diâmetro e a capacidade de reserva. Pessoal, quando eu digo que as normas facilitam muito a vida da gente, porque elas tabelam tudo, elas facilitam um pouco a nossa orientação para que a gente saiba o que fazer, nas normas técnicas do Corpo de Bombeiros, isso é ainda melhor. Por quê? As normas, elas são baseadas nas normas da NBR, tá? As normas técnicas do Corpo de Bombeiros se baseiam nelas. Inclusive, naquele mesmo trechinho que a gente leu, tipo, como é que calcula as perdas de carga e tudo mais, né? Usando a equação da continuidade, junto com as fórmulas de rádio. Então, tudo isso está dentro dessas normas também. É a mesma coisa. A diferença é que para eu classificar uma edificação, saber qual é a capacidade de reserva técnica, qual é o diâmetro das tubulações, qual é o tipo de hidrante, tudo isso é basicamente leitura de tabela, né? É tipo assim, a sua edificação
qual é a classe da sua edificação. Você vai lá, olha numa tabela, está bem especificadozinho, vou mostrar aqui, bem especificadozinho, qual é a classificação da sua edificação. Vamos dizer que a sua edificação é A1. Pronto, aí você vai lá, A1. Até tantos metros quadrados você usa tal hidrante. Acima de tantos metros quadrados você usa 2 hidrantes desse tipo. 3 hidrantes daquele tipo. Espaçados 30 metros. Então, tudo é tabelado. Vou mostrar para vocês, tá bom? Ó, as edificações são classificadas segundo a sua, foca agora, finalidade e a sua carga de incêndio, como eu falei agora há pouco, o risco, tá? Então, olha só, uma edificação fechada, né? Vamos dizer assim, não é confinada, mas uma edificação fechada que tem poucos pontos de acesso e que existem muitas pessoas andando, utilizando ali aquela edificação. É um risco muito grande, tá? Então, para eu evacuar uma estrutura como essa, eu vou levar um certo tempo, vamos dizer ali 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos, dependendo do tipo de edificação. E durante essa evacuação, como é que eu faço para ter também um certo princípio de combate ao incêndio pelo órgão, né? No caso, pela Corpo de Bombeiros Militar ou pela Brigada de Incêndio. Então, tudo isso leva-se em consideração o risco que está envolvido nessa edificação. Por isso, cada edificação tem o seu risco. E onde é que eu vejo isso? Na norma 1, como eu falei para vocês, a NT-01 do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará é muito importante porque ela trata das diretrizes, né, daquilo que, vamos dizer assim, serve como base para todo o resto, tá bom? O professor fez aqui, eu vou disponibilizar esse slide para vocês. Alguns slides das minhas aulas, eu sempre digo isso, é para estar salvo aí no HD de vocês, é para estar salvo na nuvem de vocês, porque eles facilitam muito uma informação prática que vocês estão trabalhando. Vou dar um exemplo. Daqui a 5 anos vocês vão estar projetando um shopping novo aqui em Juazeiro. Ou antes, Deus queira que seja antes, porque o monopólio de um shopping como esse aqui é triste para a gente. Então, vocês vão estar projetando e vocês precisam saber qual é a classificação. Rapidamente, assim, vocês estão projetando de madrugada. Vocês estão ali pensando, concebendo os espaços de madrugada. E você quer sair do zero, você quer começar a projetar sabendo qual é a volumetria do seu prédio e tudo mais. Você precisa saber aonde vai posicionar os shafts, onde é que vão ficar os hidrantes, qual é o tamanho do reservatório. E como é que eu vou saber disso? Vai lá no slide do Paulo, certo? Que uma luz, não estou dizendo que vai ficar exatamente como deve ser, exatamente como o projeto de combate a incêndio vai ficar no final. Mas isso aqui já vai dar uma luz para você. Você vai conseguir classificar a edificação, saber qual é o volume de água que tem que ser reservado para o sistema de combate a incêndio, e você vai saber qual o tipo de hidrante, quantos hidrantes você vai precisar, qual a distância entre eles. Então, você já vai conseguir posicionar eles dentro da edificação, certo? Tudo mais. Então, esse slide aqui, vocês vão clicar aqui, ó, certo? NT01. Essa NT01, ela vai lhe dizer qual é a classificação, tá certo? E a NT01, deixa eu ver onde é que tá. Deixa eu abrir ela aqui para vocês. Ela abriu aqui na outra tela. Vou botar aqui na tela para vocês verem. Essa daqui é a norma, tá? Que esse link ali abre, ó. Norma do Corpo de Bombeiros, NT01.
procedimentos administrativos. Apesar dele dizer que é procedimentos administrativos, basicamente você, aqui é vamos dizer assim, diz quais são os formulários que você tem que providenciar para poder dar entrada e tudo mais, tem alguns anexos aqui, mas o que importa para a gente, basicamente, é uma tabela que tem aqui no final, que vai mostrar para a gente qual é, aqui são os procedimentos, as capas dos projetos, tem uma tabela que vai mostrar para a gente qual é o tipo de edificação que eu estou trabalhando. Aqui. Essa daqui é uma tabela que está presente na norma do Corpo de Bombeiros, que ela tem a função de classificar as exigências em edificações e áreas de risco quanto à ocupação. Olha só como é fácil a gente classificar uma edificação, viu, gente? Aqui eu tenho o número do grupo, o tipo de ocupação, a divisão e a descrição e exemplo. Não tem como você errar, tá? Então, vamos dizer, eles fazem isso exatamente para você não classificar uma edificação de forma equivocada. Então, vamos lá. Eu quero fazer a classificação do prédio novo, aquele que tem 7 andares, lá da Unijuazeiro, tá? Então, qual é o tipo de ocupação lá? Residencial? Não. Hospedagem? Não. Comercial? Não. Profissional? Não. Educacional e cultura física? Sim. Mas estou com dúvida ainda. Então, entra para a próxima etapa aqui para identificar. Ela é uma escola em geral, escola especial, espaço para cultura física, centro de treinamento para a escola, ISAS. Vamos ler aqui ainda estou com dúvida. Vamos ver aqui no outro quadro os exemplos. Escola em geral, classe E1. Um exemplo dela. Escolas de ensino fundamental, médio e cursos supletivos, pré-universitários, universitários e assemelhados. Então, nosso enquadramento está aqui, correto? Cursos universitários. Então, eu posso dizer que a nossa certificação é do tipo E1? Sim. Acabei de fazer a primeira parte aqui da minha classificação, que é qual é a finalidade da minha edificação. Beleza? Então, só olhar essa tabela, já encontrei aqui, ó. E1. Beleza? E aí vamos para os sistemas de hidrantes, né? Eles são classificados em 4 tipos de hidrantes. A variação desses 4 tipos de hidrantes dizem respeito a 3 aspectos, pessoal. Qual é o diâmetro da tubulação que alimenta o hidrante? Qual é o tamanho do esguicho que está presente no hidrante? Eu vou dizer o que é esguicho. E quantos metros de mangueira estão disponíveis nesse esguicho, tá bom? Então, essas são as 3 informações que diferenciam aí o tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4 de hidrantes, tá? Então, só para vocês se familiarizarem, isso daqui é um hidrante. Tá? Existem vários tipos de hidrante, pessoal. Muita gente chama hidrante, mas não sabe que existem diferenças entre eles. Então, ó, tem hidrantes que são de expedição simples, como esse daqui, por exemplo, ó, expedição simples, ou seja, só tem uma saída. Existem os hidrantes de expedição dupla, como esse daqui, por exemplo, ó, então 2 saídas, dá para calcular 2 mangueiras, e é óbvio que a quantidade de água que sai aqui é maior também. Tá? Existem os esguichos. O esguicho é isso daqui, ó. Essa ponta, saída, que faz a difusão da água. Vou mostrar para vocês. Existem os difusores que são de maior porte, tem os difusores que são simples, né, de 1,3 milímetros, por exemplo. A maioria dos esguichos que você encontra no mercado, né, são esses tipos aqui, ó, que parecem um funil, tá? A função dele é aumentar a velocidade, nunca mudar a pressão. Vocês lembram disso? Quando você aperta o dedo
na torneira de jardim para ela ir mais longe, para a água ir mais longe, você não está aumentando pressão. Você está diminuindo a área de seção transversal e, consequentemente, aumentando a velocidade de saída. Isso é física. Então, se você aumenta a velocidade de saída na boca do tubo, a água vai mais longe, tá? Então, você não está mudando pressão, você está apenas aumentando a velocidade de saída, ok? Então, esses são alguns exemplos de hidrantes. Paulo, qual é a diferença desse hidrante aqui para esse hidrante aqui, que a gente vê em alguns pontos da rua? Esse hidrante aqui, pessoal, é predial, para combate a incêndio em uma edificação ou um conjunto de edificações. Este hidrante aqui, ele é um hidrante de infraestrutura urbana, que ele tem a função de realimentar os carros pipa, né, do Corpo de Bombeiros. Então, vem comigo aqui, ó, pensa comigo uma situação indesejada, não é uma situação que Deus nos livre, de um incêndio em um prédio no centro da cidade. O carro do Corpo de Bombeiros, geralmente, ele já fica com o seu tanque interno cheio de água. E ele vai para o local onde está acontecendo esse incêndio. Chegando lá, o Corpo de Bombeiros, ele vai usar, não é a água do caminhão inicialmente, não. Ele vai usar a água dos hidrantes da própria edificação que está pegando fogo. Tá? Essa água está vindo de onde? Da reserva de incêndio que está lá na caixa d'água superior, no reservatório superior. Só que vai ser um momento, vai ocorrer um determinado momento em que essa água pode acabar e o incêndio ainda não foi combatido, correto? Então, eu posso ter duas formas desse caminhão-pipa do Corpo de Bombeiros ajudar o combate. Ele pode fazer o resfriamento externo da edificação, né? Ou seja, o caminhão pega essa água que está dentro dele e faz o resfriamento externo, tá? Ou ele pode, se o fogo, o incêndio, por exemplo, for mais na parte interna da edificação e esse esguicho do lado de fora do caminhão não consiga chegar na chama, se a água da caixa d'água estiver acabando já, né, durante ali o combate, o que é que o Corpo de Bombeiros vai fazer? Ele vai pegar aquela água que está dentro do caminhão, fazer uma conexão em uma caixa, que eu vou mostrar para vocês, uma caixa que geralmente fica na calçada da edificação, vermelhinha pintada no piso, e vai jogar mais água no reservatório, para que esse hidrante tenha mais água disponível para continuar fazendo o combate, tá? Então, tem essas possibilidades aí. Vamos dizer que o incêndio seja bem grande, e mesmo com a primeira carga que o caminhão-pipa deu lá na caixa d'água, ainda não conseguiu apagar o incêndio, e o volume da caixa d'água já está acabando de novo. O que é que o Corpo de Bombeiros vai fazer? O Corpo de Bombeiros ele tem um mapa de onde estão esses hidrantes aí que vocês estão vendo, ó, na cidade, certo? Espalhados na cidade, e ele vai com o caminhão-pipa do Corpo de Bombeiros, caminhão do Corpo de Bombeiros, até esse hidrante. Se o seu carro estiver parado em frente a ele, o pessoal vai quebrar o vidro do seu carro, vai bater o para-choque do caminhão no seu carro para poder tirar o seu carro do meio, certo? Então, por isso que é proibido você estacionar em frente a hidrantes. E ele vai usar a água desses hidrantes de rua aí, né? Esses hidrantes aí urbanos, para realimentar o caminhão-pipa e voltar para o combate. É mais ou menos essa a lógica de funcionamento de um combate a incêndio, tá bom? Bem por alto mesmo, né? Eu tô falando aqui bem por alto mesmo. Tá? Alguém ia fazer pergunta aí? Professor, Hum. uma dúvida que eu tenho é porque eu passei ultimamente lá em frente à faculdade, aí tem uns tampos prateados no piso externo da faculdade. É o que é aquilo? Foi recente, né? É. Ali é o sistema de para-raios. O pessoal aproveitou essa fase de ter pouca gente na faculdade, né? E fizeram uma revitalização completa do sistema de para-raios do prédio. Então, aquilo ali é só uma tampinha que tem um pontalete ali, uma haste, né, enterrada, que é para pegar uma descarga atmosférica e distribuir ela no chão, tá? É como se fosse um aterramento gigante ali. Então, tem umas fitazinhas metálicas perto dessas caixinhas cromadas que você viu, provavelmente.
Não tem problema andar em cima, não, né? Não, só se estiver chovendo. Se estiver chovendo e relampeando, sai de perto. Porque se cai um raio, tem uma descarga bem grande ali naquela fita, né? Mas assim, é uma consideração quase impossível, porque essas fitas elas formam uma malha em todo o prédio, em volta de todo o prédio, e é quase impossível você tá pegando naquela fita na hora que tiver a descarga atmosférica, né? E ainda receber uma carga muito grande porque ela distribui, tá? Então, assim, não é uma probabilidade, é mais fácil você ser atingido pelo próprio raio do que você estar pegando na fita na hora que um raio atingir a fita, tá bom? Deixa eu ler aqui os comentários, viu, gente? Melhorou, Beatriz? É porque realmente esses últimos dias, menino, eu fiquei tão feliz do congresso, né? Do filme Mediador ter dado certo, porque realmente a internet aqui de 2 semanas para cá tá horrível. Não é só aqui, eu digo aqui, né, em Juazeiro, né? No bairro não. Beleza? Tudo certo, né? Bom, vamos continuando então. Professor, Oi. mas assim, em relação ao hidrante urbano e o predial, qual que tem mais potência, tipo, que vai Não, suprir prédio. mais tarde? Na verdade é assim. Você entendeu que cada um tem uma função, né? O predial, ele é um sistema de combate do prédio, como o nome já está dizendo, e o urbano, ele é para realimentar os carros de bombeiro, né? Ou seja, é como se um hidrante urbano ele tivesse ali uma área de abrangência muito maior. Ele pode ajudar várias edificações da cidade a combater um incêndio. Ele protege a sociedade inteira. É diferente de um hidrante predial, do prédio lá da faculdade, por exemplo. Se pegar fogo na FAP, Deus nos livre, pegar fogo na FAP, eu não consigo usar o hidrante da faculdade para ajudar, né? Então, o hidrante, o hidrante urbano, ele ajuda indiretamente uma área muito grande de uma área gigantesca ali do meio urbano, tá certo? É tanto que só para vocês terem uma ideia, aqui em Juazeiro, se eu não me engano, só existem 5 hidrantes urbanos. Por quê? Porque ele precisa de uma vazão muito grande, tem que ter uma configuração bem próxima de reservatórios, por exemplo, tem que ter uma pressão muito boa para poder alimentar o carro rápido, tem que ter uma vazão grande. Tem que sempre ter água, nunca pode faltar, não é igual a sua casa que tem dia que está faltando, não pode. Você tem que ser realmente um sistema muito bem feito, uma pressurização muito boa, aprovado pela CAGES. Geralmente é um incentivo. Geralmente quem faz esses hidrantes é a iniciativa privada, eu vou explicar depois por quê, tá? E ele tem que ser, esse hidrante tem que ser localizado num local onde o Corpo de Bombeiros exige, onde o Corpo de Bombeiros barra CAGES exige. O Corpo de Bombeiros vai chegar lá e dizer assim, olha, tu vai construir um prédio nesse bairro aí, mas eu tenho uma distância muito grande desse teu prédio para um outro hidrante. É uma distância muito grande. Então, para você poder construir o seu prédio, você tem que viabilizar um hidrante. A CAGES tem que disponibilizar um hidrante. Aí você vai na CAGES, a CAGES diz, não, o interesse é teu, é tu que tem que botar. Aí ela vai dizer para você, ó, tem uma caixa d'água acolá, tubulação assim, 700 metros, não sei quantos metros, e você pode fazer a obra para poder colocar o hidrante na rua. É assim que as coisas acontecem. Então, quem paga isso indiretamente é o consumidor da iniciativa privada, né? Quem vai comprar os apartamentos indiretamente está pagando por isso. Oi. O hidrante é um mobiliário urbano? Sim, de muita importância. Ó, se você mora perto, vamos dizer assim, até 500 metros, até 1 quilômetro, vai.
até 1 quilômetro de um hidrante desse, pode se sentir mais segura. Porque qualquer edificação que pegue fogo no seu bairro, ela vai ter um tempo de reação e de realimentação do sistema de combate muito rápido, entendeu? Porque se você está próximo de um hidrante, é muito rápido o caminhão realimentar e voltar ao combate. Professor, mas é mais em locais mais centrais, não? Sim. Onde é que a lógica é mais ou menos assim. Existe inclusive um jogo muito, muito interessante. Eu esqueci o nome do jogo. Muito interessante sobre crescimento urbano. Deixa eu ver se eu estou aqui. SimCity. SimCity, ó. Esse joguinho aqui. Ó. É um jogo que é muito criativo, tá? E ele fala sobre o crescimento de uma cidade. E ele envolve todos os aspectos que realmente deveriam ocorrer no crescimento urbano. Como, por exemplo, a proximidade de um sistema de combate a incêndio. Né? E ele faz uma correlação da seguinte forma. Quando você coloca um batalhão do Corpo de Bombeiros, imagine que o batalhão do Corpo de Bombeiros seria um hidrante, posicionado num determinado local. Ele tem uma área de influência. Quanto mais pessoas estão dentro dessa área de influência, mais positivo é o pagamento de imposto dessas pessoas, entenderam? Então, é muito bom porque ele faz a relação correta de infraestrutura urbana e crescimento urbano devido a essa infraestrutura. Acho muito legal. É um jogo. Só que ele é muito bem pensado, tá? E é interessante, é mais ou menos essa a lógica do hidrante, Thaís. Você, você vai posicionar um hidrante urbano em locais onde ele tenha maior, vamos dizer assim, influência positiva. Então, é onde estão posicionados os prédios, onde tem maior possibilidade de riscos maiores de incêndio. É nos locais onde eu tenho os centros, por exemplo, centros urbanos, tá? Aeroportos, próximo do aeroporto, locais industriais, onde eu tenho uma possibilidade de pegar fogo em indústrias, tá certo? Então, realmente, né, você não vai encontrar um hidrante desses, por exemplo, num bairro periférico e que é basicamente residencial. Você não vai encontrar tão facilmente, entendeu? Então, assim, parece ser cruel você dizer, não, onde tem mais pessoas não vai estar lá, é porque o risco de incêndio é maior em locais que tem aglomeração de pessoas. É o shopping, são os prédios ali do Triângulo, é no centro, entenderam? Aeroporto, porque o aeroporto em si é realmente uma região de um grande risco, né, de incêndio, entenderam? E é isso. É isso mesmo, Gabriel. E é interessante que vocês entendam isso, né? Então, a infraestrutura urbana, vamos lá, vocês aprendem bem certinho como é que o crescimento de uma cidade está atrelado à infraestrutura urbana. Mas, infelizmente, nem sempre é um urbanista quem vai ditar, né, os pormenores do crescimento urbano. Geralmente é o empresariado, infelizmente. Nosso plano diretor aí já está vencendo pela segunda vez, né? O plano diretor é para ser revisado a cada 10 anos. Já está completando 20 anos já. E nem tudo do plano diretor, a maior parte desse plano diretor não é respeitada. A gente sabe disso, né? Infelizmente. É bem interessante mesmo, Yasmin. Esse SimCity é muito bom. Pare de jogar um tempo, mas a lógica dele é muito boa. Tem saneamento, tem disponibilidade de água, segurança pública. Nossa, é muito bom. Saúde. Tudo isso você vai considerando para você ganhar mais. Fábricas, né? Simula, você fabrica algum material para vender e aí isso retorna dinheiro. Então, gestão de lixo, isso mesmo. Isso mesmo. Então, é bem interessante aí. Eu acho que para vocês tem mais, vamos dizer assim, tem muito mais de benefícios, porque vocês são os urbanistas, né?
Porque ele vai ditando assim, ó, você tem que concentrar a parte industrial de um lado, longe das residências. A parte comercial no outro lado, longe das residências. As residências em uma determinada posição e você tem que, nessas residências, trazer um monte de infraestrutura. É como eu falei, né? Segurança pública, água, coleta de esgoto, tá bom? É bem interessante. Então, o hidrante urbano, ele serve mais para propiciar uma infraestrutura para um possível combate, tá bom? Bom, então, os hidrantes internos, que são esses hidrantes da edificação, eles são divididos em 4 tipos, aqui no Ceará, e é óbvio, na maioria dos estados, são esses mesmos 4 tipos, tá bom? Porque os fabricantes não vão fabricar 1000 tipos de hidrantes para disponibilizar para cada estado, não. Geralmente, os hidrantes que foram escolhidos na norma do Corpo de Bombeiros já são padrões de mercado, tá bom? E aí, nós temos aqui, ó, 4 tipos de hidrantes. Os tipos de hidrantes são apresentados na tabela 2 da norma, tá bom? E eu vou só mostrar para vocês aqui essa tabela 2, ó. Olha o tanto de tipo de edificação que tem aqui, né? Local de reunião de público, ó. Eu tenho clubes sociais, construções provisórias, recreação pública. Aí aqui já tem a parte de automotivos, né? Hangares de aviões, ó. Tem a classificação de todo tipo de edificação, tá? E os riscos dela. Aí aqui continua, ó. Tipo H, né? Serviços de saúde institucional, indústria, depósitos, explosivos, ISAs. Tabela 2, que é essa tabela aqui que eu... Aliás, perdão, pessoal. A tabela 2 que eu estou falando aqui não é da norma 1, é da norma 6, tá bom? Essa tabela aqui você vai encontrar na NT 6, que já trata de hidrantes, tá? A norma 1 são os processos administrativos e considerações gerais, e a norma 6 já é especificamente para hidrantes, tá bom? Então, na tabela 2 da norma 6, você tem aqui a classificação dos hidrantes, tá? O hidrante tipo 1, como é que é o esguicho do hidrante tipo 1? O esguicho jato compacto de 13 milímetros ou regulável. O que é esse esguicho, Paulo? O esguicho, pessoal, é aquela ponta que você instala na mangueira, tá bom? A função dela é receber a água em um diâmetro maior, numa tubulação maior, e deixar ela sair com um diâmetro menor. Quando você diminui o diâmetro de saída, o que vai acontecer com a velocidade que a água vai sair? A velocidade vai aumentar. Então, o esguicho serve para aumentar a distância de combate, tanto para a segurança da pessoa que está fazendo o combate ali ao incêndio com aquela mangueira, como também para aumentar o raio de atuação da mangueira, tá bom? Professor, Oi. também é por conta que a mangueira é maleável? Mas o esguicho não é bem por essa relação, não, sabe? O esguicho é só uma pontinha. Ela tem aqui no máximo uns 20 centímetros de tamanho, né? E ela é colocada na ponta da mangueira. Então, não é porque a mangueira é maleável que você tem um esguicho. Você tem um esguicho para aumentar a velocidade e o raio de atuação, tá certo? Aí a mangueira e as tubulações, ó, elas são de que diâmetro? 40 milímetros, ou seja, 4 centímetros de diâmetro, tá? Qual é o comprimento da mangueira no hidrante tipo 1? São 2 mangueiras de 15 metros. No total, 30 metros de combate, tá bom? No caso, 30 metros de mangueira. Número de expedições, que no caso é a quantidade de saídas, né? Ou seja, a quantidade de mangueiras que você pode ligar ali. Simples, ou seja, só uma saída. Do 1 ao 3 é tudo simples. Do 4 é duplo. Lá no shopping eu acho que vocês já viram hidrantes com 2 saídas, né? Então lá expedição dupla, tá? Qual é a vazão de trabalho e a pressão mínima no hidrante? Olha só, pessoal, a vazão são 150 litros por minuto.
Só para vocês terem uma noção de grandeza, não tem aqueles tambores que você vê muito em obras, né? Tambores de água, que o pessoal pega um tambor de óleo, alguma coisa assim, corta a parte de cima e usa ele como reservatório de água, né? Esses tambores ali, eles têm 200 litros. Então, essa vazão aqui está me dizendo que eu quase encho um tambor daquele a cada minuto, né? 60 segundos, eu quase que encho um tambor daquele. Então, é uma vazão realmente considerável, tá bom? Tem maiores, mas ela é bem considerável. Qual é a pressão de trabalho? Aqui está em quilograma-força por centímetro quadrado, né? Mas transformando isso daqui, pessoal, na pressão que a gente já tem trabalhado já, né? Que é MCA, é só você colocar a vírgula para frente, certo? Então, ó, aqui é 0,4. Quanto é isso daqui em MCA? Igual 4 MCA. Ok? Então, o hidrante tipo 1, para funcionar adequadamente, ele tem que ter uma vazão de 150 litros a cada minuto e uma pressão disponível na saída do esguicho de 4 MCA. É uma pressãozinha boa, viu? A gente trabalha numa edificação com um mínimo de 1 metro de coluna d'água, né? Então, 4 já é bem interessante. O tipo 2, olha o que é que muda. No tipo 2, pessoal, a vazão passa para 250 litros por minuto. Ou seja, eu encho um tanque e ainda sobra 50 litros. Um tambor daquele, né? E ainda sobra 50 litros em um minuto. E a pressão já passa para 10 MCA. É uma pressão bem grande já, tá? Por isso, o esguicho, ó, ele aumenta de tamanho. O esguicho não é mais de 13, é de 16, tá bom? Já aqui no tipo 3, ó, dá para eu encher 2 tambores de 200 litros a cada 60 segundos. É uma vazão gigante já. E a pressão, quanto é? 15 MCA. É como se tivesse 15 metros de água na sua cabeça, né? No caso, 15 metros de água acima do nível de medição. Ou seja, é como se fossem. Não tem os postos de gasolina? A cobertura de um posto de gasolina tem ali aproximadamente 5,80 m, 6 metros. Então é como se você tivesse quase 2 postos de gasolina de altura de coluna de água em cima do ponto que você está analisando. É muita água, é muita pressão, certo? Imagina aí uma cachoeira de, de 15 metros e você embaixo da queda d'água. Não rola, né? Você é esmagado. Então é uma pressão considerável. Então, por isso que quando você vê alguns hidrantes, né, em atuação, você realmente vê que a pressão é muito grande. Tem que ser 2 bombeiros para poder manusear aquela mangueira, porque senão ela sai chicoteando tudo, tá? E o tipo 4, que é o mais raro, né, o mais, vamos dizer assim, é a mangueira maior que tem, ela tem 65 centímetros, desculpa, 65 milímetros de diâmetro, e ela já tem, ó, 600 litros por minuto. É realmente um exagero, é um negócio do outro mundo. E uma pressão de 20 MCA. Então, é realmente uma pressão gigantesca, tá? A do nosso prédio lá, da faculdade, né? Nós vamos ver que é do tipo 1. Agora, Paulo, como é que eu sei qual é o tipo de hidrante que eu tenho que ter no meu prédio? Se é o 1, o 2, o 3 ou o 4? Basicamente é leitura de tabela. Vou mostrar para vocês. Nota: nos sistemas de hidrantes dimensionados por cálculo hidráulico total, as pressões acima são substituídas pelas pressões resultantes no cálculo. As alturas estáticas, lembra o que é estática? Estática é quando a água está parada na tubulação, não existe perda de carga. As alturas estáticas de 4, 10, 15 e 20 metros, respectivamente, para o tipo 1, 2, 3 e 4, torna facultativo o uso de pressurização mecânica. Ou seja, se por um acaso eu tiver uma pressão estática no hidrante de 4 metros de coluna d'água, eu não preciso colocar uma bomba de incêndio.
Agora, gente, 4 metros de coluna d'água é muita coisa. Meu reservatório teria que estar a uns 6 metros de altura, porque eu não tenho a perda de carga, né? Por causa dos registros, do barrilete, etc. Então, eu precisaria ter um reservatório muito alto para que eu, no pavimento mais alto, não precisasse de uma bomba. É por isso que a grande maioria dos sistemas de combate a incêndio possuem uma bomba vermelhinha. Vocês já viram, né? Uma bombazinha vermelhinha. Essa bomba ela fica lá, stand-by, ligada na tubulação, e um quadro de comando automático, quando sente que a pressão baixou, ela liga a bomba. Aí a bomba vai pressurizar a tubulação para que o hidrante fique com, no mínimo, 4 MCA. Entenderam? Então é assim, eu não tenho pressão de 4 MCA no hidrante lá do 7º pavimento do prédio, da faculdade. E aí, como é que eu faço? Aí eu coloco um sistema de bomba lá em cima, com um manômetro, né, automático, e quando eu abrir o esguicho, quando eu abrir a torneira, né, do hidrante, esse manômetro ele vai perceber que a pressão caiu e vai acionar automaticamente a bomba e o alarme de incêndio. Entenderam? Então, aí na hora que você abrir o hidrante, ele vai pressurizar a tubulação, né? A bomba vai pressurizar a tubulação e lhe dá mais de 4 metros de coluna d'água disponíveis para você fazer o combate. Beleza? Distribuição dos hidrantes. Paulo, onde eu posso colocar o meu hidrante? Onde é que eu vou posicionar o meu hidrante? Né? Tem regras para isso, tá bom? Então, ó, os hidrantes devem ser distribuídos de tal forma que qualquer ponto da área a ser protegida, ou seja, da planta baixa do pavimento, seja alcançado por um esguicho. Sistemas do tipo 1, 2 ou 3. Ou 2 esguichos no sistema 4. Então, por exemplo, lá no shopping, se eu não me engano, eu vi o esguicho, o hidrante com 2 expedições, ou seja, 2 registros, né, cada hidrante. Então, isso ali provavelmente é o tipo 4. Isso significa que em qualquer ponto que você esteja no shopping, você tem que. Duas mangueiras têm que chegar até o ponto onde você está. Se pegar fogo onde você estiver, duas mangueiras têm que chegar lá para fazer o combate. Por quê que tem que ser duas? Lá na faculdade é só uma. Por que aqui no shopping tem que ser duas? Porque o risco no shopping é maior. Eu tenho muito mais carga térmica para queimar, eu tenho mais pessoas, é um ambiente que as saídas são mais distantes, então o risco é maior. Por isso, eu preciso de uma consideração dupla, uma segurança dupla. Tem que ter duas mangueiras para fazer o combate de qualquer incêndio em qualquer ponto, tá bom? O raio máximo de cada hidrante é de 30 metros, ou seja, duas mangueiras, mais o esguicho. Então, por exemplo, lá na faculdade eu tenho o hidrante, todo mundo sabe onde é que fica o hidrante, né? Ali perto do elevador do bebedouro. Então, aquele hidrante ali, ele tem 30 metros de mangueira. 30 metros de mangueira dá para entrar em qualquer uma das portas das salas. E o resto, para chegar no último cantinho, no último centímetro quadrado da sala, você tem o esguicho, né? Que vai jogar essa água mais longe. Entenderam? Então não quer dizer que o esguicho tem que chegar lá na pontinha da janela, perto da igreja. Não. Mas o esguicho chega lá. Entenderam? Mesmo que a mangueira faça curvas para poder entrar nas portas e chegar lá, o esguicho chega. Deve haver um sistema de recalque, no caso, o abastecimento dos caminhões, né? No caso, os caminhões abastecendo o prédio. Então, foi o que eu falei agora há pouco. Deus nos livre. Pegou fogo no prédio. Está fazendo o combate através dos hidrantes que estão dentro do prédio. Mas a água do reservatório, a reserva de incêndio, já está acabando. O incêndio não quer apagar. O que é feito? Você abandona o prédio? Não. Na calçada existe uma tampa de ferro fundido com o nome incêndio, pintada de vermelho. Vocês já viram isso com certeza, né? Se não foi na faculdade, foi em algum lugar. Dentro dessa tampa existe um registro, uma entrada a 45 graus e um registro.
O caminhão que está aqui, ó, o caminhão do Corpo de Bombeiros, ele vai conectar a mangueira aqui e a bomba do caminhão vai pressurizar a água que está dentro do tanque do caminhão, jogando ela para cima, jogando ela para dentro do reservatório novamente. O que vai acontecer a partir dali? O combate ao incêndio vai continuar através do reservatório elevado, que tem a reserva de incêndio agora realimentada, e dos hidrantes do próprio prédio. Entenderam? Então, nem sempre, pessoal, o Corpo de Bombeiros vai chegar com um caminhão lá e ligar a mangueira do caminhão e jogar na lateral do prédio, não. Muitas vezes o incêndio ele é na parte interna. E aí é muito mais eficiente o próprio hidrante da edificação. É por isso que as edificações elas precisam passar por uma aprovação de projeto de segurança do Corpo de Bombeiros, para que ela tenha uma etiqueta de instalação segura, tá certo? A faculdade lá, por exemplo, agora está fazendo um monte de manutenções agora, né, no período de pandemia, e ela recebeu o selo do Corpo de Bombeiros do Ceará de instituição segura com relação ao combate a incêndio, certo? Então, por exemplo, o prédio antigo que não tinha ainda, né, porque essa lei é de 2008 e o prédio da faculdade, aquele da esquina lá, ele é de, acho que ele foi o primeiro prédio, né, que lá são dois, são no meio, aquele do meio é novo, mais novo, né? Mas eu acho que o prédio ele é desde 95, uma coisa assim. Ele é bem antigo, né? E agora ele foi certificado, inclusive com essas coisas, Thaís, que você viu lá, né, de atualização do sistema de para-raios, já existia, mas não era tão eficiente. As fitas em alguns momentos, são mais eficientes do que aqueles cabos de aço. O sistema de hidrantes do prédio velho também foi renovado, entendeu? Então agora o prédio, a JN, a Unijuazeiro, recebeu a certificação instituição segura pelo Corpo de Bombeiros Ceará, né? Porque todas as edificações do complexo estão seguras, estão com padrão aprovado, né, do Corpo de Bombeiros. Oi, Thaís. É por isso que tem aqueles quadros na parede, tipo de área de risco, tipo uma planta. Ali é mais do pessoal de segurança do trabalho, né? Ali vamos dizer assim, ele é sim muito interessante para a segurança. Por quê? Porque ali você tem os riscos de cada ambiente, né? Se é risco ergonômico, se é risco de acidente, se é risco de fratura, o que é? Movimentação de carga, essas coisas. Então, ele identifica, aquele quadro ali é um quadro informativo de segurança. Ele identifica onde são as saídas, onde é o ponto de encontro e para onde você deve ir se caso haja algum tipo de evacuação, entendeu? Então, eu sempre gosto de fazer isso nas aulas, pessoal. Sempre gosto de fazer isso, tá? Eu, eu já tive aí uns 2 treinamentos de brigada de incêndio. Aliás, brigada de incêndio, né? Do pessoal que está numa instituição, num determinado local, e que tem treinamento de segurança para ajudar as pessoas no momento de crise. Então, em qualquer edificação que vocês estejam, pessoal, está evacuando, esquece elevador, esquece rampa, é escada, ok? Rampa, quando você está desesperado, você vai correr, pode se acidentar. Muita gente correndo, descendo rampa, é perigoso. Vai pela escada, certo? Quando você entrar na escada, fecha a porta, as duas portas. Passou, fecha a porta. Na verdade, não é só em situações de risco, não. Todo dia, pessoal, passou na antecâmara e no acesso à escada, fecha a porta, tá bom? Por favor, fechem a porta. Seja do shopping, seja da faculdade, seja do BNB, seja de qualquer lugar, fecha a porta de incêndio. É uma porta vermelha e tem que estar fechada. E é tanto que vocês, por exemplo, vocês estudam sobre pressurização de escada, né? Quando vocês estão falando na PA4, por exemplo, e vocês nunca veem isso na faculdade. Por quê? Porque as portas estão tudo abertas. Agora experimenta fechar todos os vãos, vocês vão ver que a porta ela se fecha sozinha. Se você fechar todos os pavimentos, a escada é para ficar pressurizada positivamente. Então, as portas vão fechar
sozinhas e vão dar aquela porrada. Pá! Né? Por quê? Porque a pressão dentro da escada está maior do que a pressão fora da escada. Tá bom? Professor, Oi. tinha uma porta dessa, uma vez que eu fui puxar, que eu acho que é perto do estacionamento, eu tomei um susto tão grande. Que ela fechou de uma vez? Sim, fez uma zoada enorme. É, mas assim, no shopping também tá difícil, viu? Porque ali naquela região do São Luís ali, as portas, o próprio pessoal deixa as portas abertas. É errado, né? Tem que estar fechada. A porta de emergência pode estar fechada. E o chato, sabe o que que é? É que no shopping tem a brigada deles mesmo, né? Com bombeiros civis. Aqueles bombeiros que ficam lá de vermelho, eles são civis, não são militares. Não é do corpo de bombeiros, são bombeiros treinados, mas civis. E eles deixam as portas abertas. Eles têm o conhecimento, mas deixam as portas abertas porque a direção manda, né? A direção do shopping. Porque o shopping foi mal feito, diga-se de passagem, mal projetado. Ou você sobe pela escada, como é o nome daquela escada? Rolante, do São Luís para cima. Mas como é que você volta? Não tem escada rolante descendo. Não tem escada nem física descendo. Então, É verdade. um estudo de fluxo ali completamente errado, certo? Nessa reforma lá. E aí usa a escada de emergência. Numa situação de emergência, Deus nos livre, a escada não vai estar pressurizada, as pessoas vão querer evacuar pela escada e a fumaça vai tomar de conta da escada de emergência, né? Então, assim, é triste a gente saber que tem profissionais ali, mas que eles estão fechando os olhos devido a um erro de projeto. Literalmente é um erro de projeto. Para mim, isso ali é um erro de projeto. Tá? Então, pensem muito bem nisso. Ó. Vocês têm que pensar como vai ser a evacuação, tá? Não adianta você fazer uma escada direta, descendo até o subsolo. O final da escada tem que ser num local que a pessoa vai sair da edificação. A escada que desce para o subsolo tem que ser separada da escada que desce até o térreo. Então vamos dizer que tem um prédio aí de 3 andares, tem um térreo e um subsolo. A escada não pode ir do terceiro andar, segundo, primeiro, térreo e ir para o subsolo, continuar indo para o subsolo. Não, tem que ser outra escada. Ou uma geometria ali que, quando a pessoa chegar no térreo, ela vai saber que ela está no térreo, não tem como ela continuar descendo. Porque numa situação de emergência, essa pessoa tem que ir para o térreo para poder ir embora, sair do prédio. Não é ir para um subsolo, não, e ficar presa lá, não, entendeu? Então a escada ela tem que ter uma descontinuidade, de alguma forma, tá? Ou é outra escada, ou uma geometria que impeça que essa pessoa continue descendo. Ela tem que chegar no limite ali, vem girando, feito uma maluca, e chega no térreo e não tem mais para onde descer. Tem que ir para a saída, né? Facilitar ela encontrar a saída. Lembrando, algumas pessoas, principalmente pessoas mais idosas, não sabem como é essas praticidades, né, de instalações, como por exemplo, ficar olhando qual pavimento que você está, ter um senso de posicionamento para entender onde é que ela está, né? Que se ela descer um pavimento, ela vai chegar no pavimento que ela tem que ficar, ou se ela vai passar direto, né? Então, essa desorientação, numa situação de emergência, coloca em risco a vida dela, né? Beleza? Bom, e o dimensionamento, pessoal, dessas tubulações? Pessoal, assim, o diâmetro mesmo, eu já falei para vocês agora há pouco, que ele é padronizado, né? Vocês viram que ele é. Você escolheu, você já viu qual é o tipo de hidrante? Pronto, você já sabe qual é o diâmetro da tubulação. Acabou. Já sabe o diâmetro da tubulação, certo? Mas de resto, vamos dizer assim, a única coisa que você tem que se preocupar é em garantir aquela pressão e aquela vazão no hidrante, tá certo? E qual é o hidrante, Paulo, que eu vou analisar? Vocês lembram que uma vez eu perguntei para vocês qual é o chuveiro que eu tenho que ver se a pressão realmente está boa ou se ela está ruim? Vocês responderam o quê? Tipo, em relação ao quê, professor? Assim, ó. Qual é o chuveiro de uma casa que vai estar com a menor pressão? Que eu tenho que verificar se ele está com a pressão mínima suficiente. O que está mais perto Qual, do reservatório? Isso, o que está mais perto do reservatório, que no caso seria o mais alto, não é isso? O É, pavimento mais alto.
Do mesmo jeito é aqui. O hidrante mais alto é aquele que eu tenho que verificar se ele atende aquela demanda de, se for o tipo 1, por exemplo, 150 litros por minuto e 4 MCA de pressão, né? Eu tenho que olhar esse, que é o hidrante mais desfavorável, o hidrante que tem menor pressão. Na verdade, o Corpo de Bombeiros, por segurança, ele pede para você analisar os dois piores hidrantes. Então, como é que é o dimensionamento? Considerar caso crítico. Qual é o caso crítico? Utilização simultânea dos dois hidrantes mais desfavoráveis. Ou seja, lá na nossa faculdade, eu tenho o sétimo semestre, o sétimo andar, que é o solário. E eu tenho o sexto andar, que é sala de aula, né? Beleza. Tem um hidrante no solário e tem um hidrante no sexto andar. A norma diz o seguinte: quando eu abrir os dois hidrantes, o hidrante do sétimo andar, quando eu abrir esses dois hidrantes, o hidrante do sétimo andar ainda tem que estar com a pressão de 4 MCA e a vazão de 150 litros por minuto. É esse o teste. E isso dá para a gente fazer também pelos cálculos, né? Então, basicamente, o dimensionamento é isso: é você verificar os dois últimos, no caso, os dois mais desfavoráveis, para verificar se eles aguentam os dois abertos e eu ter a consideração da mesma vazão que foi solicitada no tipo de hidrante e a mesma pressão, no caso, 150 litros por minuto e 4 MCA de pressão. Oi, Mas se o hidrante está no sétimo andar, ele ainda não houve perda de carga, não é? ele não é o quê? Se o hidrante está no sétimo andar, ainda não teve perda de carga, né? Teve sim. Para poder a água sair do reservatório e chegar no hidrante do sétimo andar, tem uma perdazinha de carga ali sim. Por exemplo, ele vai sair do reservatório em uma tubulação, vai? O atrito da água na parede do tubo, nas paredes do tubo, vão causar uma perda de carga. Não vai ter joelho, ter a própria bomba que vai pressurizar, né? Tem uma geometria interna ali que vai perder um pouco de carga também. Então ele perde carga sim, viu? Aí Mas você é tem. comparado aos outros, né, Pavimento? Ah, bem menor, claro, porque o trecho de tubulação é menor, a quantidade de conexões é menor do que, por exemplo, o hidrante que está no sexto andar, né? O do sétimo andar perde menos carga do que o hidrante do sexto andar. Por quê? Porque o hidrante do sexto andar, para a água chegar nele, ela tem que percorrer mais tubos e passar por mais conexões, ou seja, perder mais carga. Só que perde mais carga, mas por outro lado tem mais altura, né, de água acima dela. Então, realmente o hidrante mais desfavorável é aquele que está mais próximo do reservatório, assim como o chuveiro que a gente viu. Professor, Oi. a altura de água que o senhor fala é metros de coluna d'água em relação à lâmina normal? Isso. No caso é a altura do hidrante, do sétimo andar, por exemplo, a altura do hidrante, diferença de nível do hidrante até o fundo do reservatório, lá da faculdade, entendeu? Sim. Pronto. E aí, ó, eu acho que eu já tinha falado para vocês que tubulações de água fria, a gente deve sempre respeitar um limite aí de 21 MCA, tá bom? Porque as tubulações começam a ficar, vamos dizer assim, mais sobrecarregadas, né? A partir de 21 MCA. Já com o sistema de hidrantes, as tubulações elas são feitas de quê? Aço galvanizado. Então, é um material mais resistente, ok? Então, eles aguentam até 100 MCA. É muita coisa, tá? As tubulações, elas são rosqueadas, não são mais coladas. Então, eu tenho ali uma resistência maior, tá bom? E eu não tinha falado sobre isso, né? Pessoal, quando pega fogo no prédio, a última coisa que você quer é que a tubulação derreta e que o reservatório derreta, tá? Por isso, as tubulações e os reservatórios que têm sistemas de hidrante para combate a incêndio têm que ser mais robustos e aguentar temperaturas altas durante um período de tempo.
Não quer dizer que nunca vai derreter, ou quebrar, ou romper. Mas quer dizer que ela vai aguentar temperaturas elevadas durante um período suficiente para que o combate seja feito, entendeu? Aí vai Geralmente do tem material, 2 horas aí de combate. Oi? aí vai do material, né? Você muda o material. Por exemplo, para tubulações tem que ser de aço galvanizado, não pode ser de PVC. Quer dizer, preste atenção aqui agora nesse comentário que eu vou fazer, tá bom? Paulo, o Corpo de Bombeiros do Ceará permite que tubulações de combate a incêndio do sistema de hidrantes ou sprinklers permite que sejam de PVC? A resposta é, na grande maioria das vezes, não. Tem que ser de aço galvanizado. Mas existe uma possibilidade de o Corpo de Bombeiros aceitar o uso de tubulações de PVC. Qual é essa situação? Quando a tubulação de combate a incêndio, né, que vai alimentar um hidrante, por exemplo, ela está a mais de 80 centímetros, se eu não me engano. 80 centímetros de profundidade, enterrada, tá bom? Aí você pergunta, o que é que mudou? O que mudou é que o solo, numa altura de 80 centímetros, ele dissipa a energia de da temperatura elevada do incêndio. Pode estar pegando fogo em cima do tubo, né? O tubo tá enterrado a 80 centímetros. O fogo está pegando fogo ali em cima, a temperatura lá no tubo, 80 centímetros, não é suficiente para danificar a tubulação. Então, o funcionamento do combate continua. Agora, se quando o tubo for aflorar, ou seja, ele virar para cima, ele já tem que ter uma bucha de conexão ali, um adaptador de PVC para aço galvanizado. Entenderam? Então, se a profundidade for menor do que 80 centímetros, beleza? Eu vi um caso desse aí, eu só sei disso, porque assim, é um trechinho bem pequenininho das normas técnicas, mas eu só sei disso porque eu trabalhei na indústria, prestei serviço na indústria, que tinha tubulações de PVC para alimentar um hidrante que ficava perto de um depósito de materiais, né? Tem um hidrante assim, a céu aberto. E aí a gente foi fazer a escavação para fazer umas checagens e viu que o tubo era de PVC. E quando chegava lá perto do hidrante, quando ele virava para cima, ele tinha um adaptador e virava de aço galvanizado. E aí eu fui pesquisar para saber se isso estava errado ou não. E realmente, o Corpo de Bombeiros ele permite isso, desde que a profundidade seja maior do que 80 centímetros. Tá bom? Então, um caso bem específico. Então, se eu perguntar, tubulações de hidrantes podem ser de PVC? Aí a resposta tem que ser em casos específicos, onde a tubulação está enterrada a uma profundidade maior do que 80 centímetros. No resto, numa edificação, pode estar dentro do shaft na parede, mas tem que ser de aço galvanizado. Capite? Beleza? Bom, dimensionamento. Não se assustem, tá? Não se assustem. O dimensionamento usa fórmula de Hazen-Williams, tá? Para fazer o cálculo, para fazer aí os cálculos de perda de carga, tá bom? Então, parecido com aquilo que a gente viu lá em hidráulica. Eu preciso fazer isso? Olha, o projetista precisa para verificar se os dois hidrantes mais desfavoráveis, como eu falei agora há pouco, eles vão ter pressão suficiente ou não, tá bom? O que o projetista do sistema de hidrantes precisa saber. Agora, eu, arquiteto, para as informações que eu preciso fazer esse cálculo? Não. O que você precisa? O que é que você precisa? O que é que um arquiteto precisa do sistema de combate a incêndio? Posição dos hidrantes, diâmetro das tubulações, que a gente já viu que é aqui que a gente vê, ó, o tipo de hidrante, já me diz aqui um monte de informações, me diz o diâmetro, me diz vazão e pressão, me diz o tamanho do esguicho, e já me diz aí o tipo 1, que eu já sei que são 2 mangueiras, né, guardadas lá naquele equipamento. Então, já sei até o tamanho da caixa vermelhinha que eu vou ter no meu prédio, tá? Aqui eu já identifiquei tudo. Então, a preocupação que o arquiteto tem que ter, saber se na minha edificação vai ter
hidrante do tipo 1, 2, 3 ou 4. E quantos vão ter na planta, tá bom? Então, voltando aqui, o que importa para o arquiteto? Basicamente é classificar a sua edificação. E eu vou fazer um exercício mostrando como é o passo a passo. É o slide que vocês vão ter que, vamos dizer assim, guardar para a vida profissional de vocês, tá bom? Eu dou ele para vocês, não tem problema não. Então, ó, reserva técnica, tá bom? Quando a gente for fazer o exercício, vocês vão ver que a reserva técnica de incêndio, ela é calculada a partir de tabelas. Você pega um volume inicial e depois conta quantos hidrantes você vai ter na edificação e soma uma quantidade, multiplica essa quantidade de hidrantes por mais uns litrozinhos de acréscimo, né? Então, você tem uma reserva base, e aí, dependendo de quantos hidrantes você tem, você vai fazer acréscimos, né? De mais, se eu não me engano, são 600 litros. Então, para cada hidrante que você tem, você aumenta 600 litros. Eu vou mostrar isso na prática, no exercício, tá bom? Fiquem tranquilos quanto a isso. Então, generalidade sobre a reserva técnica. Quando o reservatório atender a outros abastecimentos, as tomadas de água destes devem garantir a reserva efetiva para o combate a incêndio. Isso daqui eu já conversei com vocês quando eu mostrei essa imagem, lá quando eu estava conversando sobre reservatórios superiores e barrilhetes. Então, ó, a tubulação do consumo ela é mais alta, por quê? Porque a água para ele vai acabar, para o consumo, a água vai acabar, mas ainda vai estar água no reservatório. Quem é que pode pegar essa água aqui da reserva de incêndio? Somente o sistema de combate a incêndio, né? E é óbvio, limpeza também, mas limpeza eu só vou limpar uma vez na vida, né? E quando eu fizer isso, o outro reservatório vai estar cheio, tá bom? Então, a generalidade é a seguinte: eu posso usar o mesmo reservatório para combate a incêndio e para consumo de normal, né, da edificação? Posso, desde que a geometria interna das tubulações garanta que na hora em que eu vou fazer a montagem, né, na hora que eu vou fazer o consumo, a água que vai para o chuveiro do povo, para a torneira do povo da edificação, vai acabar, mas ainda, ó, o tubo está aqui, né? Ou seja, a água vai acabar, mas ainda vai ter água dentro da edificação. Beleza? Outra generalidade. A reserva técnica de incêndio, a capacidade efetiva do reservatório, né, para a reserva de incêndio, deve ser mantida permanente. Então, é isso ali que eu falei para vocês. Nenhum consumo pode pegar dessa água, né? Nenhum chuveiro deve pegar essa água do combate ao incêndio. Tem que estar sempre lá, sempre lá. E isso quer dizer o seguinte: quando eu for fazer uma limpeza em um dos reservatórios, em uma das caixas, o outro reservatório tem que estar cheio com um volume mínimo do tamanho da reserva de incêndio que está no projeto, entenderam? O reservatório deve ter resistência ao fogo e resistência mecânica, né? Tem que ter uma certa resistência aí ao reservatório, porque não adianta de nada você ter um reservatório que vai ser usado para reservar a reserva técnica de incêndio e quando pegar fogo, o reservatório se desmanchar, né? Tipo esse, ó. Não posso usar. Pessoal, isso é um crime, gente. Isso é um crime, tá? Eu fui contratado para fazer um laudo certa vez num prédio aqui da região, um laudo sobre uma ruptura de uma tubulação, certo? O dono do apartamento queria indenização, ele pediu um laudo e tal, exato. Quando eu cheguei lá, pessoal, um prédio que tinha, eu acho que eram 6 apartamentos, 3 andares, 6 apartamentos, era isso mesmo. E sistema de incêndio, né, com as caixinhas vermelhas dos hidrantes, tinha até sprinkler na área do deck, coisa assim. E quando eu chego lá nos reservatórios, é reservatório assim, desse jeito aí, ó, de fibra. Absurdo isso. Absurdo. Se pegar fogo, por exemplo, num equipamento elétrico que está lá, numa bomba de incêndio, o reservatório pega fogo e você fica sem água para fazer o combate
ao incêndio no prédio. Você está colocando vidas em risco. Professor, Então, eu fui contratado para fazer um laudo que não tinha nada a ver com isso, mas no laudo eu tenho obrigação. Se eu fechar os olhos para isso, agora eu fico responsável. No laudo eu disse, eu fiz uma denúncia no laudo. Tem um item do laudo que é só para dizer os riscos que isso envolve, porque agora, se esse prédio pegar fogo a partir de agora e eu fiz esse laudo, eu estou respaldado. Olha, eu avisei ao dono, eu avisei ao síndico que um risco de vida está ocorrendo a cada dia que passa com esse reservatório, sem ser um reservatório com resistência mecânica e a temperaturas. Isso é um crime, gente. Isso é um crime. Você está colocando vidas em risco, tá? Oi, Thaís. como o senhor falou aí que tem que ser resistência mecânica, qual é o tipo de material em si? Concreto. Ele tem que ser um reservatório de concreto, tá? Certo. Ou que ele seja um reservatório enterrado, como a mesma consideração do PVC, do tubo de PVC enterrado, né? Uma profundidade em que mantenha uma certa integridade. Então, Paulo, quer dizer que eu posso ter um reservatório com a reserva de incêndio subterrâneo? Posso. Tem que ter um sistema de bombas, né? Manômetros e sistema automático para ligar esse manômetro, essa bomba, para pressurizar os hidrantes quando eles forem solicitados, né? Então, assim, ele pode sim ser subterrâneo desde que o sistema funcione. E para ele funcionar, ele precisa de um reservatório intermediário para poder pressurizar as tubulações e vamos dizer assim, o manômetro, ele vai ter uma determinada pressão mínima para que quando você abrir o registro, essa pressão mínima ela caia um pouco, suficiente para que o manômetro, né, ele identifique que teve uma queda de pressão e acione a bomba, tá? Então, realmente, você não ter nem um pouquinho de água reservada na parte superior é um pouco arriscado, né? Você tem que ter um sistema muito mais arrojado para ter um sistema que não tem reserva elevada, tá bom? Mas geralmente o sistema é assim, tem um reservatório elevado e o sistema de bombas está ali para aumentar a pressão quando for solicitada a abertura dos hidrantes. O reservatório, ele pode ser uma cisterna da edificação a ser protegida, desde que garantida a reserva efetiva permanente. E aí fica o asterisco para isso que eu falei para vocês. Eu preciso de pressurização, eu preciso de um sistema de pressurização. Aí está um conjunto mais básico de bombas. É uma bomba elétrica e uma bomba a combustão. Por quê? Vocês lembram que eu falei na aula passada que quando uma edificação pega fogo, a primeira coisa que o Corpo de Bombeiros faz é chamar a Enel para desligar a energia do bairro. Não é isso? E se a pressurização do hidrante é através de bombas, né? Por exemplo, o reservatório não consegue pressurizar o hidrante a 4 MCA. Aí você tem que ter uma bombinha dessa daí. Aí, beleza. Começou a pegar fogo, identificou, eu abri o hidrante, a bomba começou a funcionar, a elétrica. E quando o pessoal da Enel chegar e desligar a energia do bairro, o que que acontece? Aí entra a bomba a combustão, tá certo? Automa Desculpa, automaticamente. Vou mostrar para vocês daqui a pouco. A automação da bomba principal ou de reforço deve ser executada de maneira que, após o acidente, esta entre em funcionamento imediatamente. A bomba tem que ligar imediatamente. Quando as bombas de incêndio forem automatizadas, deve ser previsto pelo menos um ponto de acionamento ou desligamento manual instalado em local seguro e que permita um fácil acesso. Depois que a bomba liga, ela não desliga mais, tá? Ela só deve ser desligada no quadro, tá? Ou seja, uma pessoa tem certeza que o risco já passou, ela vai lá e desliga. A capacidade das bombas principais em vazão e pressão é suficiente para manter a demanda do sistema de hidrantes de acordo com os critérios adotados, ou seja, os dois hidrantes mais desfavoráveis abertos ao mesmo tempo. Eles têm que ter a pressão indicada lá no tipo de hidrante, certo?
Quando a altura do reservatório não atender a pressão e vazão mínimas dos hidrantes, nos hidrantes mais desfavoráveis, deve-se utilizar o auxílio de bombas com o sistema bypass. O que é o sistema bypass? É isso aqui, ó. Se essa bomba aí, isso aqui é a bomba. Isso aqui é a bomba. Isso aqui é um manômetro. Controle, tá vendo qual é a pressão aqui, ó, nesse ponto da tubulação. E o sistema bypass é o seguinte, vamos dizer que esse registro ele tá vindo aqui, ó, aqui. Ele tá vindo aqui. Se essa bomba não ligar, vamos dizer que tem um problema na bomba, se ela não ligar, o sistema bypass é o quê? A água não vai ficar parada, porque a bomba está parada. Ela tem um caminho auxiliar para passar, fazendo a volta na bomba e continuar passando. Melhor pressão baixa do que pressão nenhuma. Então, geralmente essas bombas são ligadas com esse princípio, tá? Bypass. Então, eu posso ou desligar a bomba e a água continua passando, ou a bomba liga e a pressurização ela continua sendo feita, tá bom? Aqui, ó, é um prédio, né? Isso aqui é uma foto de um prédio. É o barrilete de um prédio. Vocês estão vendo aí em cima as tubulações saindo desse teto. Esse teto aqui, pessoal, é o fundo do reservatório elevado, né? Provavelmente com duas câmaras. Vocês estão vendo que tem tubulação lá atrás, ó, tomando água e aqui também tomando água, tanto de incêndio quanto essa verdinha de água. Então quer dizer que aqui tem um reservatório que é de duas câmeras, uma câmera esquerda e outra câmera direita, uma lá no fundo, outra aqui na frente. Essa água verdinha é a água potável, que que vai abastecer as colunas, tá bom? Então, esses aqui são tubos de PVC. Às vezes até são de aço galvanizado aqui na saída, mas logo depois eles viram PVC, tá? E vermelho são as tubulações dos hidrantes, tá bom? Então, ó, pode não ser Professor, somente uma, podem ser duas, e aqui eu tenho um sistema de bomba aqui, bomba aqui e aqui. Quando você vê assim, ó, um sistema que só tem bomba elétrica, só tem motor elétrico, significa que o prédio possui gerador. Oi, Thaís. o senhor já entrou no Garagem Lab? Uma garagem o quê? Ali que é da FAP, que é na rua Santa Isabel, que é o Garage Lab. Não, não entrei não. É o de Acho que eu estrutura metálica. É a estrutura É, metálica, né? Sei. eu acho parecido quando o senhor mostra. É, mas assim, lá é embaixo do reservatório, é isso? É tipo uma estrutura em si mesmo, é um cheio de tubo, assim, acho legal que só. Eu não sei explicar direito, mas acho legal. Pronto, isso aqui então, pessoal, é o barrilete de um prédio, tá bom? Barrilete de um prédio, isso aqui, ó. Sistema de bombas, quando você só vê bomba elétrica, é porque o prédio tem gerador, tá bom? Se desligar a energia do prédio, do bairro, o prédio vai continuar funcionando. Beleza? Então, isso aqui geralmente é o sistema. Pintado de vermelho para destacar, tá? E os sistemas são montados aí para abastecer todo o sistema de hidrantes. Beleza? Professor, Oi, pode você falar. já tinha falado, mas eu não estou me recordando. Por que tem dois pontos de saída de cada? Por que não só Por um? causa, por causa disso aqui, ó. Por causa disso aqui, ó. Cadê? Aí. Por causa disso aqui. O reservatório, quando ele é feito de concreto, ele tem que ter duas câmeras, compartimento um, compartimento 2. Então, o que nós estamos vendo ali naquela imagem é esse fundo aqui, ó, certo? Então, eu tenho essas saídas desse lado e tenho as saídas do outro lado, entendeu? São os dois compartimentos. Elas estão interligadas, porque quando eu estiver fazendo a manutenção de um compartimento, o outro tem que atender toda a demanda e vice-versa. Entendeu? Entendi, entendi. Pronto. E
Só para completar sobre o que Thaís tinha falado da FAPLab, só comentando aqui, é porque lá ela fala assim que é tudo exposto. Lá a gente vê, nas salas mesmo, a gente vê os canos hidráulicos É a passando, os proposta, condutos de né? É a eletricidade. proposta. A Proposta proposta de ser bom, industrial. Aham. isso. É massa. É massa, é Show lá, assim. show. Aí tem arquiteto que chega pra gente e diz, não, eu quero tudo industrial. Beleza. Aí quando você vai. Aí, não tem reboco, né? Que é a alvenaria estrutural. Não tem forro. Mas aí, para você tornar uma edificação dessa viável, você tem que botar uma telha de sanduíche, os condutos, né, de energia elétrica tem que descer à amostra. Você não pode botar aqueles conduítes amarelinhos, você tem que descer tudo de eletroduto rígido e caixinha de sobrepor, né, que geralmente são as que ficam bonitinhas, são aquelas de metal, né, de latão. Então, vai ficando mais caro. Então, cuidado com essa lógica de, industrial é tudo aparente. Mas se for industrial para uma residência, para uma habitação, você tem que tomar várias providências para que o negócio fique bonito, que vão trazendo o custo de volta para um patamar como se tivesse revestimento, tá bom? Então, tem que ir para a ponta do lápis. Pode ser também só no eu acho, não. Bom, então é isso, tá, gente? Aí eu vou só mostrar para vocês aqui a classificação do dimensionamento dessas edificações, né? No caso, qual é a capacidade de reserva técnica para cada tipo de edificação, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Como eu falei, no exercício, gente, eu vou mostrar para vocês que o negócio é bem rápido, bem fácil, sabe? Então, olha só, o dimensionamento considera o grau de risco da edificação para aplicar a capacidade mínima de reserva técnica de incêndio. Vou repetir, prestem atenção, que isso aqui é o importantíssimo, tá? O dimensionamento da reserva técnica de incêndio considera o grau de risco da edificação para aplicar a capacidade mínima de reserva técnica de incêndio. Lembrando, reserva mínima, e aí depois, dependendo da quantidade de hidrantes, eu vou aumentar um pouquinho, tá bom? Então, vamos ver aqui qual é essa tabela. Tabela 3, lá daquela norma 6 de hidrantes, tá bom? Tem aqui, ó, nessa região, identificando qual é o tipo de edificação. Vocês lembram qual é o tipo de edificação do prédio lá da faculdade, que a gente viu? Escolas em geral? Escola em geral. É o quê? É um, né? É. Tá aqui, ó. É um. Então, qual é a edificação? É um. Então, ela está nessa coluna, certo? Então, eu vou olhar para essa coluna aqui, ó. Agora, vamos ver aqui. Qual é a área da edificação? Rapaz, deixa eu ver aqui, viu? 7 mais 2 mais 7 dá 16 metros. Vezes 20. 320 metros quadrados cada andar. Vezes 7, 2.240. Pronto. Então, a edificação nossa lá da faculdade tem mais ou menos 2.200 metros quadrados. Então, aqui, ó, área menor do que 2.500 metros quadrados. Qual é a reserva técnica de incêndio? Eu já sei que a coluna é essa. A coluna é essa daqui. E a linha é essa daqui. Então, isso aqui agora vai ficar riscando, né? Então, qual é a reserva técnica de incêndio lá do prédio, do nosso prédio? 4,5 metros cúbicos. Isso. Só isso, Paulo? Não, de jeito nenhum. Vamos ler tudo aqui, ó. Aqui tem RTI, Reserva Técnica de Incêndio 2. Esse 2 é o quê, Paulo? É a observação 2. Então vamos ver aqui, ó, observação 2. O sistema de hidrantes para combate a incêndio do tipo 1. Opa, numa tabela só eu já matei um monte de coisa. Vamos ver o que é que eu consigo de informação, sabendo que o tipo de hidrante que eu tenho é do tipo 1. Eu já sei que eu preciso de 4,5 metros cúbicos. Eu sei que o meu hidrante é do tipo 1. E aí a observação 1 ainda fala o seguinte: os volumes acima, que no caso nosso deu 4,5, devem ser acrescidos de 600 litros vezes o número de pontos de hidrantes. Quantos hidrantes tem lá na faculdade? A gente dimensiona isso também, tá? Mas vamos dizer assim,
Eu tenho um hidrante por andar. Na próxima aula eu digo como é que a gente dimensiona o hidrante, tá bom? Quantos hidrantes precisam em cada pavimento. Mas eu tenho um em cada pavimento, não é? Então são 7. 7 vezes 600 litros dá 4.200 litros. Ou seja, eu tenho que pegar a reserva mínima de 4.500 litros e acrescer 600 litros para cada hidrante que eu preciso no prédio. Ou seja, 4.200 litros, né, só por causa dos hidrantes, mais qual é a reserva mínima? 4.500 litros. Então, eu tenho uma reserva técnica total lá no prédio, reserva técnica de incêndio, de 8.700 litros, 8 metros cúbicos, tá bom? Provavelmente 4 metros cúbicos em um 4, alguma coisa, metros cúbicos em um reservatório e 4.000 em outro reservatório. No caso, eu digo, não é o reservatório, é um reservatório só com 2 câmeras, né? Cada câmera com 4.000 e poucos litros. Oi, quem quer falar? No caso, o senhor somou a parte de hidrante e de incêndio, é? Olha só. A reserva mínima é de 4.500 litros, tá bom? Lá no nosso prédio, eu tenho um hidrante por andar. Depois a gente vai ver como é que a gente encontra quantos hidrantes eu preciso em cada andar. E aqui eu tenho uma observação, ó, dizendo, a observação 1, a mais importante. O volume acima devem ser acrescidos de 600 litros vezes o número de pontos de hidrantes. Lá no nosso prédio tem 7 hidrantes. 7 vezes 600, 4.000 e pouco. 4.200. Então, eu pego 4.200 e somo com a reserva básica que eu vi agora ali em cima na tabela. 4.500. Então, vai dar 8.700. Entendeu? Sim. Pronto. Mas eu só consegui essa informação só, né? Eu já sei qual é o volume de reserva técnica de incêndio que eu preciso naquele prédio. É uma informação muito importante para eu dimensionar meu reservatório e saber qual é a influência da volumetria do reservatório no meu prédio, não é isso? Então já tem uma informação muito boa. Mas além disso, ó, ele está me dizendo aqui no item 2, ó, porque aqui tem RTI, deixa eu apagar aqui para vocês verem. RTI, cadê a borracha agora, macho? Aí. Aqui tem RTI 2, não é isso? Ó? Tem uma observaçãozinha 2 aqui em cima? Esse 2 eu olho aqui, 2. Sistema de hidrantes para combate a incêndio do tipo 1. Aí vamos ver aqui, ó. Nesse slide aqui, eu mostrei para vocês que o hidrante tipo 1 tá aqui, ó, o hidrante tipo 1. Eu já tenho várias informações nele aqui. Quais são as informações que eu tenho? Ele é um esguicho de 13 milímetros, 40 de diâmetro, a tubulação tem 40 de diâmetro, tem 2 mangueiras, a expedição é simples, a vazão é de 150 litros por minuto e a pressão é de 4 MCA. Eu já tomei todas essas informações olhando essa tabela aqui e essa tabela final aqui. Me diz se não é fácil. Eu demorei aqui 1 hora e 40 minutos realmente contextualizando. Mas basicamente para você entender qual é o hidrante que você vai usar e qual é a reserva de técnica de incêndio que você precisa, você olha essas 2 tabelas. Deu para entender? 2 não, 3. 3 porque você tem que olhar lá qual é a classificação do prédio. Mas vocês viram que é bem simplesinho, né? Oi. Mas aí, para poder conseguir, tipo, os dados dessa tabela aí, tem que saber a área da edificação, né? Mas você é o arquiteto, né? Você consegue. Você vai projetar, você já vai saber mais ou menos qual é a área da sua edificação. Então, ó, o enquadramento da arquitetura, se ela é educacional, comercial, você sabe, né? Se é o arquiteto, você está fazendo o projeto, então você sabe. Qual é a área da edificação total? Você sabe também, né? Então, são informações que você já tem, beleza? E aí, esse negócio de você saber o tipo de hidrante, você já pode aí comprar o hidrante mesmo. Já pode chegar lá na SC Incêndio, na Estimac, nesses pessoal que vende aí, e dizer, olha, eu quero um hidrante. Imagina, você chegando lá e dizendo, olha, eu quero um hidrante de 40 milímetros de diâmetro,
com um esguicho de 13 milímetros, expedição simples com 2 mangueiras. Poxa, você já vai chegar. Pô, esse arquiteto aí é desenrolado, ó, bem técnico esse arquiteto, não é não? Isso é importante, pô, você ser respeitado aí no meio técnico. Você sabe dimensionar o volume do reservatório, de reserva técnica em menos sei lá, 5 minutos. Você pegando esse slide meu aqui, você consegue. Não é não? Vamos praticar, vamos fazer um exercício na próxima aula e a gente pratica isso. Beleza? Eu quero dúvidas. Pessoas? Quero dúvidas. Eu tenho Tá uma, na tudo tabelinha certo? tem C2, se eu não me engano, nas duas colunas. E aí, como é que fica? Ah, na tabela tem o quê? Peraí. Acho que um tipo de edificação C2. Tem duas colunas, mais de uma coluna. Eu Vamos não ver devo aqui errar totalmente a agora. informação, mas foi algo assim. C1, C2. Acho que na segunda e terceira. Eu vou projetar de novo aqui para você, para a gente ver aqui, tá? Junto. Para a gente ver junto aqui. Deixa eu ligar aqui, Shift F5. Vamos ver aqui. Tenta olhar aí, qual foi? Deixa eu ver se tem C1 aqui. Tem C2 aqui, C2. Deixa eu ver se C2 está aqui. Tá, não, tem C2 aqui, né? Ó, tem dois C2. Esse C2 aqui é acima de 300 e até 800 megajoule por metro quadrado. E C2 aqui é acima de 800 megajoule por metro quadrado. Então, é a mesma edificação? É, mas é uma carga térmica maior. Esse megajoule por metro quadrado, megajoule é a energia que pode ser queimada, né? Por exemplo, uma biblioteca, quando você queima ela, você tem um potencial de megajoule de energia devido à queima, certo? Quem faz essa classificação é um profissional da área do Corpo de Bombeiros, porque tem manual para fazer isso, tá? E na norma de classificação dessa carga térmica, né, dessa área de risco, existe um cálculo. Como é que você faz, por exemplo, bibliotecas, megajoule é de tantos por metro quadrado, tantos megajoule por metro quadrado. Então, isso daí não é muito foco aqui para a gente, tá? Mas é só para vocês saberem, é outra tabelinha que tem que olhar. Então, tem o C2 em duas tabelas, sim, tá bom? Mas se você olhar, elas são classificações separadas, beleza? É como se assim, se uma edificação ela tem um risco, ela é um tipo de edificação, mas se ela tem um risco muito grande, ela pode se enquadrar numa categoria diferente, mesmo que duas edificações que tenham o mesmo uso, mas elas podem se enquadrar em classes diferentes devido ao risco de uma ser maior do que a outra. Beleza? Show. Show, entendi. Beleza, então. Show de bola. Então, é isso, gente. Por hoje é só, pessoal. Deixa eu ler aqui, que eu não tinha lido isso aqui, não. É... Beleza, beleza. Falando sobre o joguinho, né? Não seguir as tabelas do Corpo de Bombeiro, nem passar os projetos de volta milhares de vezes até quando você coloca tudo que está dentro da norma. É assim, vamos lá. Tá gravando, né? Pessoal, o Corpo de Bombeiros é uma coisa do outro mundo, assim, para aprovar um projeto. Às vezes eles têm 1000 pesos e 1000 medidas diferentes, dependendo fazer a, de quem vai fazer a análise, se você é amigo dele, se ele está com as férias vencidas ou não, se está fazendo muito calor, ele não vai olhar o seu projeto. É um monte de coisa, tá entendendo? Então, assim, às vezes a gente passa 30 dias para receber uma análise do projeto. Aí vem falando que a escala da legenda não está visível. Tá, acredita nisso? É mais ou menos desse jeito. Então, assim, bombeiro é complicado. É complicado.
As normas em si, Gabriel, elas são até tranquilas de você pré-dimensionar. O problema é a interpretação que os caras lá dão. Aí fazem a norma ficar complicada, porque às vezes eles pegam uma brechinha desse lado de cá e lasca você do lado de lá, porque você seguiu a norma, mas não foi o trechinho que ele especificou, entendeu? Então, infelizmente, tem desses problemas aí de dificultarem a análise, dificultarem a aprovação. Às vezes eles devolvem o projeto, pedem para você corrigir uma coisa. Quando você corrige aquela coisa, apresenta novamente, paga a taxa novamente, espera mais 30 dias, aí ele vem fazendo uma outra consideração que ele poderia ter falado anteriormente. É complicado, certo? E aí tem empresas que já sabem o caminho das pedras, aprovam um pouco mais rápido, só que para isso eles têm que dar os jeitos deles lá. É chato porque isso vai sair do bolso do cliente de qualquer forma, então é complicado, né? A engenharia de algumas pessoas que estão na engenharia do Corpo de Bombeiros é complicado, tá? Quanto maior a altura, menor a perda de carga. Espera aí. Quanto maior a altura, menor a perda de carga. Não, Gerlando, é assim. É o que a gente estava conversando, acho que era a Thaís que estava falando comigo na hora. Quando eu tenho um hidrante que ele está no sétimo andar, o reservatório está logo acima, não é isso? O que a gente estava falando é o seguinte: tem um trecho de tubulação entre o reservatório e o hidrante do sétimo andar. Esse trecho de tubulação é bem pequenininho. Então a perda de carga ali, ele é menor. Então essa altura que você está falando, né? Só para deixar bem claro, é a altura do hidrante. O hidrante está muito alto, está mais próximo do reservatório, tá certo? Então, neste caso aí, tá bom? Sim, o hidrante mais alto tem a menor perda de carga. Porém, ele também tem a menor pressão disponível, porque ele está muito próximo ali do reservatório. Então, ele não tem uma coluna de água muito grande, entendeu? Então, ele tem pouca perda de carga, mas ele tem pouca pressão disponível também. Então, ele que a gente tem que analisar, tá bom? Então, com esse negócio de altura, é meio complicado você falar assim, simplesmente, quanto maior a altura, né? Mas, na verdade, assim, quanto mais próximo do reservatório esse hidrante estiver, menor é a perda de carga, sim, tá bom? É isso então, né, gente? Estamos aqui extrapolando o tempo já. Então, uma boa noite para vocês. Próxima aula a gente faz um exercício como se a gente fosse fazer uma edificação, passo a passo, tá bom? Se a gente fosse fazer ali um cálculo da edificação, cálculo não, eu quero saber o volume de reserva técnica, quantos hidrantes eu preciso e onde eu vou posicionar os hidrantes. E aí você já sabe fazer isso aí tudo. Você já faz, vamos dizer assim, você não vai fazer eu sair daqui sabendo os pormenorzinhos do combate a incêndio, do projeto, mas você já vai saber o que influencia na arquitetura, você já vai saber de cara. Reserva de incêndio, que influencia no volume lá da edificação, né, do reservatório, o tamanho das tubulações e a posição dos hidrantes, que vai fazer você escolher um local ideal para o shaft, e saber exatamente onde posicionar eles, beleza? Isso aí é bem interessante. E depois a gente fala sobre os splinkers também. Próxima aula eu vou tentar compactar splinkers e esse exercício, beleza? Pessoal, espero que tenha ficado claro aí, tá bom? Uma boa noite para vocês e até a próxima aula, beleza? Eu vou só confirmar se sábado tem aula da gente, mas eu acho que tem, viu? Espero que tenha. Pessoal, tá chegando perto da prova. A prova é bem simplesinha, tá bom? É só conteúdo. Façam as atividades que eu passei já, mesmo que seja atrasado, mas façam, beleza? Um abraço para vocês, uma boa noite. Coloquem presente aí e corram. Valeu, gente. Ó, sempre coloquem lá no YouTube, apertem lá o sinozinho, porque eu não estou mais mandando o link, não, viu? Se inscreva e aperta o sininho. Como é? Fortaleçam o canal. Coloquem lá, que aí vocês vão receber a notificação quando eu fizer a postagem, beleza? Abraço, gente. Boa noite para vocês e até mais.